Capítulo 6. 8 metros. Esta é uma estrada de mão única aqui, disse o comandante do posto de fronteira em despedida, cutucando uma espinha madura e suculenta em seu pescoço com a unha. E então eles começaram a se perguntar onde tinham acabado a estação. Mendeleev estava mal iluminada, enevoada com vapor e encharcada. Os degraus da passagem da vizinha Novoslobodskaya desciam não para o piso de granito, mas para um lago. As pessoas aqui viviam até os tornozelos em água marrom gelada. Artyom desabotoou sua trouxa, suas limícolas estavam nela. Ele pendurou a automática em si mesmo ao mesmo tempo. Homer também estava vestido de borracha, fácil de ver que ele era um viajante experiente. Eu não sabia que tinha vazado, murmurou Lyoka. Deitados aqui e ali na água havia armações de madeira podre, que levantavam uma pessoa um pouco acima do fundo. Eles estavam espalhados ao acaso, e ninguém fez qualquer esforço para derrubá-los juntos em uma ilha ou estrada. Paletes. Homer os reconheceu enquanto mergulhava na escuridão fria para alcançar uma plataforma de madeira. Eles costumavam usá-los em caminhões antes. Toda a área ao redor de Moscou estava coberta de painéis publicitários e paletes comprados. Paletes para venda. Um mercado negro inteiro nesses paletes. Agora pense nisso, em que bem esses paletes fizeram a alguém? Acontece que eles estavam comprando-os para o dilúvio. Mas mesmo os paletes há muito tempo ficaram encharcados e afundaram alguns centímetros. Só era possível vê-los através da lama de muito perto, e apenas olhando diretamente para os seus pés do lado, realmente parecia que tudo aqui era um mar bíblico único, ininterrupto e turvo. Eles andam milagrosamente aqui, direto sobre a água, Homer riu, olhando para a população local remando. O corretor também apreciou a visão, como se estivesse inundado de merda. As pupilas de seus olhos logo esqueceram quão intensamente Hans havia brilhado, e a escassa luz local tornou-se mais do que suficiente para eles. O óleo queimava em pé nas tigelas, espalhadas com quem quer que o tivesse, às vezes atrás de telas de sacolas plásticas de lojas, com cores desbotadas, mas não completamente. Mais ou menos como lanternas de papel chinesas, apontou Homer. Lindo, hein? Parecia diferente de Artyom. Nos arcos, que a princípio pareciam pretos sólidos, eles descobriram os trilhos. Mas não trilhos comuns, como em Altras estações. Em Mendeleev, não existia fronteira entre a plataforma e os trilhos. A água turva fazia tudo parecer nivelado. Você tinha que adivinhar onde ainda poderia ficar e onde perderia o equilíbrio e engoliria um bocado amargo. Mas a questão principal era como seguir em frente a partir daqui. A saída para a superfície foi desmoronada, selada. A paisagem de pedestres foi cortada. O túnel foi inundado até o pescoço com água fria e suja. E provavelmente era radioativo também, tente tomar banho nisso. Cãibras compulsivas, uma tocha em curto, e você simplesmente ficava lá, de bruços, como um tronco flutuante até encher os pulmões. Os moradores locais sentavam-se ao longo das trilhas invisíveis, arranhando-se, arrastando criaturas que não era melhor pensar nas profundezas com redes de algum tipo e imediatamente devorando-as cruas. Você atraiu meu verme para longe. Devolva meu verme, seu bastardo. Um pescador agarrou outro pelos cabelos desgrenhados. Eles não tinham barcos ou jangadas. Eles não podiam fugir de Mendeleev e nem planejavam. Mas o que Artyom e Homero poderiam fazer? Porque tudo está inundado. É mais baixo do que Novoslobodskaya, então? Artyom perguntou em voz alta. 8 metros mais profundo. Homer extraiu a informação de sua memória. Então, a água de lá flui para cá. No momento em que se afastaram um pouco mais dos degraus da passagem, suas pernas estavam penduradas por crianças magras. Eles não se atreveram a se intrometer no cordão Hansa e de alguma forma, eles ficaram assustados com isso. Senhor, uma bala. Senhor, uma bala. Senhor, uma bala. Magrinho, mais magro. Uó. Você pega a mãozinha de alguém no bolso. Escorregadio, rápido, ágil. Parece que você acabou de pegá-lo, e não há nada. E qual dos pequenos diabinhos era, você não pode dizer. Rios subterrâneos fluíam por todo o metrô, raspavam o concreto, pedindo para serem deixados nas estações profundas. Aqueles que puderam, resgataram a água, deles reforçaram as paredes, bombearam a lama, secaram a umidade. Aqueles que não podiam, se afogavam em silêncio. Em Mendeleev, as pessoas eram preguiçosas demais para colher ou se afogar. Eles apenas continuaram de maneira temporária, de qualquer maneira que pudessem, roubaram canos de andaimes de algum lugar, particionaram o corredor com eles, aparafusaram selvas com eles, subiram mais alto, até o teto, e penduraram lá naquelas lianas de metal. Os mais tímidos enrolam sacos plásticos em torno de seus ninhos para que ninguém pudesse ficar boquiaberto em sua vida do lado de fora. Os mais simples fizeram os seus negócios altos e claros na frente de todos, direto das camadas superiores para a água, e tudo bem.
Antigamente, o salão da estação Mendeleev, solene e contido, em mármore branco, com espaçosos arcos arredondados, era adequado, por exemplo, para um palácio de casamentos. Mas avalanches de lama haviam arrancado as lajes de mármore das paredes, curto-circuitado a eletricidade, extinguido os lustres artisticamente retorcidos e transformado as pessoas em anfíbios. Era improvável que alguém aqui ainda se casasse, eles simplesmente subiram um pouco mais alto, para não molharem as costas, e acasalaram com pressa casual. Aqueles que não estavam tentando pegar minhocas sentaram-se em seus beliches apáticos e desanimados, Elisé ficaram boquiabertos na escuridão, balbuciaram jargões e rirãs sem cérebro. Aparentemente, não havia mais nada para fazer aqui. Então, o que há para comer, tipo? Lioca repetiu perplexo, passando do molhado para o seco, afastando os pequenos ladrões e olhando tristemente para suas botas. Sua persistência fez o estômago de Artyom roncar também. Eles deveriam ter comido no prospect deles, estavam assando espetadas de porco lá e poderiam ter colocado alguns cogumelos refogados em uma tigela. Mas aqui. Uma bala, senhor. Artyom envolveu os braços com mais força em volta do paracote e enxotou os alevinos. A patinha de alguém deslizou astutamente em seu bolso novamente. Ele encontrou algo e se contorceu, mas desta vez Artyom estava em alerta. O ladrão que ele pegou era uma garotinha, de cerca de 6 anos. Cabelo emaranhado, cada segundo dente faltando. É isso agora, seu piolho. Devolva. O que você tem aí? Ele desdobrou um dedo após o outro, tentando ficar com raiva. A garota parecia ter se assustado, mas tentou ser atrevida. Ela se ofereceu para beijar Artyom se ele a deixasse ir. A coisa em sua mão era um cogumelo. Como um cogumelo poderia ter entrado no bolso de Artyom? Um cogumelo cru, de uma parcela de cultivo. Que tipo de absurdo era esse? Ah, vamos lá, dê-nos o cogumelo. Bastardo apertado, não é? A garotinha gritou. Ele adivinhou, Vania colocou lá. Ela lhe dera o cogumelo em despedida, deste a você, Artyom. Isso é quem você é e sua natureza essencial, e lembre-se disso em suas andanças heróicas. Lembre-se de você e lembre-se de mim. Eu não vou te dar, disse Artyom com firmeza, apertando a mão infantil com mais força do que pretendia. Isso dói. Isso dói. Seu monstro, ela gritou. Artyom soltou os dedos e soltou o filhote de lobo. Pare. Espere. Ela estava prestes a atacá-lo à distância com algum tipo de barra de ferro, mas congelou, concordou em segurar por um momento. Ela ainda confiava um pouco nas pessoas, então. Aqui, ele estendeu 2 cartuchos para ela. Jogue-os, ordenou a garotinha a Artyom. Seu monstro. Eu não vou chegar perto de você. Bem, talvez apenas um pouquinho. Como podemos sair daqui? Para o Tsvitnoy Boulevard. De jeito nenhum. Ela assoou o nariz na mão. Se eles quiserem, eles virão buscá-lo. Quem? Eles como quiserem. Artyom jogou um cartucho na palma da mão, depois no outro. Ela pegou o primeiro, mas o segundo mergulhou na escuridão, e 3 pequenos esguichos imediatamente alcançaram a lama atrás dele. A garotinha bateu o calcanhar no nariz e na orelha de outro, Gerov, é meu. Mas outra pessoa já teve sorte. Ela não começou a chorar em sua frustração, ela disse ao diabo sortudo a sangue frio, certo, seu filho da puta, eu vou te pegar de qualquer maneira. Ouça, garota, Lioca a chamou. Alguém aqui tem algum tipo de comida? Algo em que não vou ser envenenado? Leve-me lá e eu vou te jogar outra bala. Ela olhou para ele duvidosamente, então fungou. Quero um ovo. Um ovo de galinha? Não, não seja. Claro que um ovo de galinha. No outro extremo da aldeia, esse cara tem um. Lioca ficou encantado, e Artyom também de repente acreditou nesse ovo, cozido, com uma clara como um olho humano e uma gema como o sol em desenhos infantis, fresco e macio. E de repente ele estava desesperado por um ovo assim, ou melhor ainda, 3 ovos fritos com gemas redondas, todos de uma vez, fritos em gordura de porco gordurosa. Eles não criavam galinhas na exposição, e a última vez que ele experimentou ovos fritos foi em Polis, há mais de um ano, quando o incêndio entre ele e Ania estava apenas começando a acender. Artyom guardou a saudação em forma de cogumelo no bolso interno. Estou dentro, disse ele a Lioca. Eles vão comer o ovo, proclamou a garotinha. Esta notícia levou os pequenos a um fervor. Todo mundo que estava tentando colocar um cartucho de Artyom colocou seus sonhos em espera e parou de tentar extorquir uma esmola gratuita, e de olhos arregalados e mudos, eles se agruparam em torno dos forasteiros. Toda a delegação teve que pular de palete em palete, como uma ninhada de pintinhos, para o outro lado da plataforma, para o galinheiro que estava escondido lá. As crianças subiram atrás deles por cima do andaime e correram, ultrapassando-os, ao longo das camadas superiores, às vezes caindo no pântano com um guincho.
As figuras semi-adormecidas nos beliches os observavam ir lenta e apaticamente, tentando debilmente desembaraçar seus pensamentos confusos. O que dizer de descermos o Solianka Club hoje? Eu li em um pôster que um sueco legal de merda veio. Vibrações eletrônicas. É a sua alma que ele veio. Eles são todos bichas lá na Suécia. Eles disseram isso ontem na televisão. Eles estão zonkering vermes, explicou a garota enquanto caminhava. Deixado por conta própria, um cadáver jazia, inchado, em um dos paletes. Artyom olhou como um rato, segurando seu rostinho para o alto, nadou em direção a ele para se alimentar e pensou em voz alta. A diferença é de apenas 8 metros, e é como se tivéssemos descido ao inferno. Não se cague. Lioka o encorajou. Isso significa que mesmo no inferno nossos rapazes estão lá. E eles não se esqueceram do russo. Coisas ótimas. Eles pularam e pularam até o outro lado desta pequena vila amaldiçoada. Direto para o beco sem saída. Lá, disse a garota, cuspindo. Aqui está ele. Vamos pegar minha bala. Ei, senhora, o corretor gritou para cima. Eles dizem que você lida em ovos? Isso é certo. Uma barba emaranhada pendia de cima. Me dê a bala. Me dê a bala. Monstro. A menina começou a ficar nervosa. Lioka suspirou amargamente de má vontade, mas ele se acomodou com o guia. Dos beliches ao redor deles, isso era observado com inveja. Quanto? 2, a barba exigiu. 2 balas. Eu poderia fazer com um casal e outro. Outros 3 para meus camaradas aqui. Você tem o negócio do século se moldando aqui, irmão. Lá em cima havia embaralhamentos e grunhidos. 1 minuto depois, um homenzinho apareceu na frente dos visitantes, vestindo uma jaqueta sobre o corpo nu. Partes íntimas cobertas com uma saia feita de um saco plástico largo, fenda de baixo com a meia apagada inscrição Alcha, uma barba desgrenhada cheia de lixo, olhos ardendo como gordura queimada. Em uma das mãos, o homenzinho carregava com confiança, como o orbe do Kizar, um símbolo de poder, um ovo de galinha untado com esterco. No outro, ele segurava suavemente, mas com segurança, uma galinha emaciada com um ar oprimido. Oleg. O homem barbudo se apresentou com dignidade. E há algum desconto, Olezek? O corretor balançou sua bolsa. Tudo tem seu preço, disse Oleg com firmeza. Um ovo custa 2 cartuchos. Tudo bem. Maldito seja de qualquer maneira. Dê aqui. Está fervido? E outros 4. Aqui está. 1, 2, 5, 10. Não faça isso. Oleg balançou a cabeça. Não fazer o quê? Há apenas um ovo. Dê-me 2 balas. Eu não quero nada extra. O que você quer dizer, 1? Artyom ficou confuso. Há um para toda a estação. Hoje. Pegue, antes que os outros comprem. E é cru. Não há nada para ferver aqui. E como faço para comê-lo? Lioka franziu a testa. Beba, é assim. Toque aqui e beba. Oleg mostrou a ele como. Mais dinheiro adiantado. Tudo bem, aqui estão seus cartuchos. Tenho medo de ovos crus. Eu estava deitado de costas por 1 mês uma vez. Quase chutei o balde. Vou ferver em algum lugar. Não. Oleg não deixou o ovo sair de suas mãos e não pegou os cartuchos. Beba aqui. Na minha frente. Ou não vou vendê-lo. E por que isso então? O corretor ficou surpreso. Eu vou te dizer por quê. Riaba precisa de cálcio. Do que você acha que ela deveria produzir uma nova concha? A pequena loba estava parada ali perto, observando, pegando migalhas de sabedoria. Outros saíram da semi-escuridão, preparando-se para algo. Não apenas crianças, os adultos que moravam nas proximidades também se aproximaram. Você o quê? Lioka perguntou. A casca consiste em cálcio. Você foi para a escola. Para botar um novo ovo, ela precisa de cálcio. Onde vou conseguir isso aqui? Então abaixo, você. E me devolva a concha. Ela vai bicar, e amanhã você pode voltar para o segundo. E 2 cartuchos para isso? Tudo tem seu preço. Oleg foi inflexível. Eu não estou enganando as pessoas. Vou comprar cogumelos para Riaba com um cartucho e alguns para mim com o outro. Por 1 dia. E amanhã, de um novo ovo. É tudo calculado. Tudo funciona. Como um relógio suíço. Se você não quiser, vou açoitá-lo para o Sonderkommando. Eles apreciam gemada, tudo bem. Poço. Você vai aceitar? Açoitar para quem? Perguntou Homer.
Dê essa sua gemada aqui, murmurou Lioca. Basta quebrar a casca com cuidado, para que ela entre. Não ensine sua avó. Torneira. Uma pausa brilhante, alguém sussurrou respeitosamente na multidão que se reuniu ao redor. Tem um gosto bom, hein? Um garotinho com a barriga inchada perguntou com inveja. Agora não beba tão rápido. Estique-o, realmente sinta. Lioca foi aconselhada por uma mulher que mal se distinguia de um homem. A gema já começou a chegar, quem pode ver? Ele faz isso como se bebesse ovos todos os dias. Lioca não se incomodou com seus fãs. Ele não os notou. E você diz ferva. Um ovo é bom cru. O branco é como vidro líquido. A alma humana provavelmente tem a mesma aparência que isso, disse Oleg, coçando a barba. Ouça, amigo, Artyom disse a ele. Como saímos daqui? Para onde? Pelo quê? O que vem depois disso? Na direção do Tsvitnoy Boulevard. O que é ali para pegar lá? Olezek declarou categoricamente. Nada. Olha aqui, digamos, e se, o corretor começou a ponderar em voz alta, saboreando o sabor de seu ovo manchado, você ir coletar minhocas, e todos os dias você reserva um ovo, e então você vende 20 de uma vez para a Hansa, e com os ganhos você compra uma segunda galinha. Então você vai parar de cobrir seus custos, não é? Em um mês você estará lucrando, hein? E alimentá-la com vermes? Uma galinha é uma fera delicada, ela vai chutar o balde de minhocas. Não seja um maldito sábio comigo. Bem, que tal esperar por filhotes? E se eu te emprestasse balas por um pau? Lioca brincou com seus cartuchos restantes, tilintando-os. Ou até mesmo colocar esse pau por 50% em nossa futura sociedade anônima. Nesse ponto, a garotinha lobo, que estava assistindo a tudo isso sem interrupção, não aguentava mais o tédio da vida honesta. Ela disparou para frente, abaixou-se e atingiu a mão do corretor por baixo. Os cilindros de latão pontiagudos dispararam no ar e caíram entre as tábuas do palete, através da lama suja no fundo. Os fãs comedores de ovos ficaram nervosos. Porque seu merdinha, o corretor uivou. Vou quebrar a porra do seu pescoço ruim. Venham, recuem, todos vocês. Aí está o seu empréstimo para você. Olezek exclamou de alegria. Vender-me como escravo. Pelo quê? Ah, vá para o inferno. Lioca caiu de joelhos e começou a varrer a escuridão na água fria, tentando descobrir seus cartuchos afundados. Ele segurava o ovo que não havia terminado de beber no alto com a mão livre. A garotinha escalou em algum local inatacável, agachou-se entre os sacos plásticos esfarrapados e provavelmente rezou para o deus de sua sarjeta para não deixar o corretor recuperar todas as balas do fundo. Os outros, mantendo o automático de Artyom em mente, tinham medo de pedir problemas. O dinheiro não traz felicidade, proclamou Oleg. Um homem não precisa de muito. O que é isso para mim, um ovo ou 10? Um é exatamente o suficiente para mim. E 10 deles podem lhe dar um intestino torcido. Sempre vivi assim e vou continuar assim. Mas, neste ponto, o covarde deus dos pobres notou o sussurro da garotinha, arrancou um fio de cabelo de sua barba emaranhada, proferiu um pouco de bobagem e, em vez de um cartucho, o corretor Lioca pegou um caco de uma garrafa com seus dedos rastelantes. Ele o puxou para fora, de um corte como a boca aberta de uma criança, vomitando sangue negro. Bastardos! Bastardos todos vocês! Lioca realmente derramou lágrimas em sua fúria, amassou o ovo amaldiçoado e o jogou na escuridão. As pessoas ficaram atordoadas em silêncio. Seu rato. Seu réptil fedorento. O que você tem? O que você fez? Olezek ficou totalmente estupefato com a rapidez e crueldade com que o projétil estalou e afundou instantaneamente. Seu rato. Sua cobra podre e ruim. Seu porco. Junto com Riaba, ele entrou na água afiada com os pés descalços para procurar onde a concha havia desaparecido lá. Ele pensou tê-la visto brilhando em branco, mas um rato faminto a alcançou primeiro, agarrou-a e depois desapareceu, trinando, enquanto arrastava a concha para algum lugar em seu próprio círculo do inferno. Olezek ficou desolado com isso. Ele sentou a galinha em um poste e foi até o corretor, agitando os braços ridiculamente. Ele passou todos esses anos no metrô e não aprendeu a lutar. O corretor deu-lhe um soco curto no queixo com a esquerda e imediatamente o derrubou. Do estrado, mergulhando a barba nos buracos das tábuas, Oleg murmurou em desespero abjeto. Minha vida inteira. Seu porco nojento. Minha vida inteira. Esmagado em pedaços. Porra de ganancioso. Grande sabe tudo. Para quê? Por que você fez isso comigo? As pessoas se inclinaram para a frente em sua agitação. Artyom clicou na trava de segurança em sua automática e a segurou com mais firmeza. Mas ninguém tinha pressa em intervir pelo infeliz desgraçado.
Pronto, agora o Leszek também tem o dele, foi o sussurro de todos os lados. E servi-lo pra caralho. Esse é o fim da vida alta. Deixe-o ser como todo mundo agora. O Leszek começou a chorar. Enrança a areia por toda parte. Eles estão consertando Novoslobodzkaya. Deixe-a bicar a areia. Homer tentou acalmá-lo. Dessa forma, ela pode até produzir outro, em suas reservas internas. Pau esperto. Muito você sabe sobre as reservas de uma galinha. E você mesmo vai para a Hansa. Eles vão borrifar um pouco de areia para você. Confuso, Lioka apertou sua mão cortada com a sadia, a boquinha aterrorizante em sua palma não se fechou, e ficou claro para todos que o corretor precisava urgentemente, neste exato momento, de tomá-la banhada com álcool, porque com os vários tipos de lixo habitando esta falta rasa água, Lioka tinha certeza de ter gangrena em um dia. Alguém tem aguardente? Artyom gritou para a selva esfarrapada. Para enxaguar um corte. Eles riram zombeteiramente em resposta, como macacos. Luar, ahá. Enxague um corte. Olha como é aqui. Metade da estação totalmente chateada. Você deve destilar um pouco de alguma coisa, não é? Mesmo que apenas por merda. Lioka implorou. Ah, eles chupam os vermes, alguém simpático explicou. Os vermes mostram filmes alucinantes. Mas não há álcool neles. Eles não podem fazer a porra de nada. O corretor ficou furioso. Totalmente inútil. Vá e pergunte aos meninos soldados, alguém o aconselhou. Sim, os meninos soldados, outra pessoa riu. Isso mesmo. Artyom pegou Lioka pelo ombro. Vamos para os guardas de fronteira. Você voltará para Hansa. Ainda temos vistos. E esse suéter foi embora há muito tempo. Eles vão selá-lo e nos separaremos. Onde? O Leszek gritou. Para onde você está indo? E quanto a mim? O que eu vou fazer? Eu não vou voltar para eles. O corretor cavou seus calcanhares. Onde você está indo? O Leszek não tinha ouvido. Você quebrou todos os meus cálculos. Certo, amigo. Artyom pegou um clipe para encontrar algum consolo para Oleg, mas Oleg entendeu mal. Açougueiro. Carrasco. Quer me matar? Bem, fogo, então. Ele se levantou de joelhos, agarrou o cano da arma e o espetou no estômago. Houve um rugido. A galinha voou um pouco para longe, batendo as asas depenadas, e começou a correr meio estúpida ao redor do palete. As pessoas ficaram estupefatas e ensurdecidas. Um eco interminável reverberou, à deriva ao longo do rio subterrâneo. O que você fez? Artyom perguntou ao Leszek. O Leszek sentou-se. Então é isso, respondeu ele. A jaqueta na barriga de Leszek estava ficando encharcada com algo que escorria para a saia de polietileno e se tornava claramente visível como sangue laranja. Isso era um absurdo. O que você fez agora, amigo? Artyom perguntou a ele. Por que você fez isso? Oleg olhou em volta para encontrar sua galinha. Para quem posso deixar Ryaba? Ele disse com uma voz triste e fraca. Para quem posso deixá-la? Eles vão comê-la. Por que você fez isso, seu ótimo e estúpido? Artyom rugiu, enfurecido por sua própria inutilidade miserável, e de Leszek, e de todos os outros. Não grite assim, disse Oleg. É repugnante morrer. Vamos, Ryabucha. Venha até mim. Ora, seu bastardo. Ora, seu. Agarre-o, segure suas pernas rapidamente. Vamos para a Hansa. Artyom gritou para o corretor, segurando Oleg debaixo dos braços. Mas com sua mão aberta, Lioka não conseguia segurar nada. Então Artyom enfiou seu pacote nas mãos de Homer, carregou o aparelho de rádio no corretor, pegou Oleg e leve mole e o carregou nas costas em direção à passagem de pedestres. Isso é o Leszek feito para então, disse alguém na multidão. Agora você o vê, agora não. E o ovo não o salvou. Homero caminhou atrás deles, e Lioka também, olhando tolamente para a palma da mão. A galinha, tendo se recuperado do choque, começou a cacarejar e correu, voando de palete em palete atrás de seu dono. E todos os fãs partiram atrás dele em uma procissão, esfregando as mãos e rindo. Além de um. No momento em que se afastaram, uma vaga sombra deslizou para baixo e pressionou seu rosto contra as tábuas de madeira, enfiou uma mãozinha na sujeira e no vidro quebrado, sem temer nada, que nas sarjetas selvagens tudo se curou por conta própria. Seu sangue selvagem pulverizaria qualquer gangrena, e a morte só levava as crianças mimadas criadas em casa, ele não queria render os dentes ossudos dos órfãos. Quando voltaram para o centro do salão, para os degraus que subiam do mar subterrâneo através daqueles 8 metros até os céus distantes, os andaimes de todos os lados estavam pendurados com Mendelievites.
O burburinho silenciou, todo mundo estava esperando algo. Artyom escalou a praia, colocou suas limícolas no granito e avançou com elas, deixando poças sujas atrás de si. Ei, pessoal, ele gritou para os guardas de fronteira, labutando para cima. Temos uma emergência aqui. Tenho que levar alguém para a enfermaria. Você ouve? Os Mendelevita, sussurrando entre si, se amontoaram e observaram avidamente. Do outro lado, não houve resposta alguma. Silêncio ininterrupto e mortal. Pessoal. Você me ouve? Um riacho balbuciou escada abaixo, transfundindo o sangue ruim da recuperação de Novoslobodzkaya para o febril Mendeleev, e esse murmúrio era bastante claro e distinto. Artyom subiu mais um degrau e sibilou por cima do ombro, convocando os outros, que haviam parado logo no início da escada para o paraíso, Lyok e Homer. Eu não vou. O corretor balançou a cabeça teimosamente. Bem, foda-se, então. Como isso acontece, pensou Artyom, que está bem ali, rança e bem alimentada, lavada e limpa, cabelo arrumado, e ao lado dela, a uma profundidade de 8 metros de profundidade, uma caverna com pessoas das cavernas. Vasos comunicantes, não são? Por que é possível para? Eles estavam todos lá. O comandante tinha um ar perplexo, dele continuou tocando seu pescoço, depois olhando para sua mão. Outros dois estavam fumando, e de alguma forma isso tranquilizou Artyom. Eles fumam e isso significa que são humanos. Homem ferido para a enfermaria. Tiro. Aconteceu por acidente. Ele ofegou, arrastando Olesek até o parapeito do saco de areia. É verdade, basta olhar quanta areia existe, pensou Artyom. Pelo que Olesek deveria morrer? A estação Novoslobodzkaya está fechada, sem acesso, disseram-lhe. Quarentena. Você foi avisado. Artyom se aproximou, o mais longe que pôde, mas sem soltar os rolos de seus dentes, os soldados levantaram os canos das armas. Out, disse o comandante. Com o que ele está tão irritado? Artyom olhou mais de perto. A partir daqui, ficou claro. O comandante havia conseguido coçar sua espinha, afinal. Agora a espinha estava escorrendo sangue, uma pequena gota de cada vez, assim que o comandante o enxugou, ele se reuniu novamente e brotou. Ele teve que ordenhá-lo mais uma vez. Temos vistos. Vistos. Estávamos aqui com você. Onde está meu riaba? Dê um passo para trás. Ele nem olhou para Artyom ou Olesek com seu ferimento. De bala, apenas para os dedos, para as pequenas gotas vermelhas. E ele apertou os olhos para o lado absurdamente. Como se esperasse ver seu próprio pescoço cru. Talvez possamos fazer um acordo? Até a enfermaria. Nós. Vamos pagar. Eu vou pagar. Os soldados não se importavam, seu Baxe os mantinha calmos. Eles esperaram pacientemente pela palavra do comandante, atirar ou não. Olesek não os moveu. Você está arrastando um selvagem aqui, não é? O comandante perguntou sua espinha irritada. Riabucha. Ei, olhe, é aquele com o ovo. Eu o reconheci do Kilt, uma das sentinelas finalmente exclamou de alegria. A galinha, capturada por Homer, estava batendo suas asas. Estúpidas e fracas. Tentando seguir seu mestre, até o céu. Um selvagem? Você quer dizer um selvagem? Dê um passo para trás. Mas ele vai apagá-lo na hora agora. Ele tem um visto? O comandante lembrou-se de algo, ele tirou um pedaço de guardanapo de papel do bolso e tapou-a. Ferida com ele. Ele não tem visto. Eu não sei. Dê um passo para trás. 1. Vou contar até 3. Apenas temporariamente, pelo menos. Se apenas para costurar o buraco. 2. O comandante tirou o guardanapo, olhou para ver. Se muito sangue havia escorrido sobre ele e ficou insatisfeito. Isso é irritante. Sobre o ovo. Eu me ressinto disso. Deixe-nos entrar, seus bastardos. Ouça aqui, De Quixote. Eles são como moscas lá dentro. Disse um dos soldados a Artyom. Você está planejando resgatar todos eles? Seu equipamento de resgate não está à altura, outro riu, cuspindo. Resto morto de seu roll-up. Por favor. Vamos lá, sim. Por favor. 3. Violação da fronteira do Estado. O comandante franziu a testa e a espinha se recusou a ser tampada. Pela primeira vez, ele olhou para Olesek, a fim de mirar nele. Um som de raspagem, como pederneira, um clique. As automáticas têm silenciadores. Em Hansa eles cuidam das orelhas dos soldados. E uma bala lascou a parede e bicou o teto.
A poeira desceu como uma cortina. Apenas seu serviço com Miller o salvou da capacidade aprendida do corpo de administrar sem a mente, para sentir com sua pele onde o barril da picada automática da vontade, trazendo a morte, e se atirar no chão e se esquivar dessa morte, ainda sem entender nada com a cabeça. Ele caiu, jogou o pacote vivo nas costas e começou a engatinhar, arrastando Olezek atrás dele. Outro tiro foi disparado contra eles, tentando acertar o alvo, mas a poeira estragou o alvo. Seus bastardos! Imediatamente, outra chicotada, em sua voz. Um jato de migalhas de concreto. Os macacos atrás dele começaram a gritar arrebatadamente. Pronto, experimente uma dose do que recebemos. Eles borrifaram alguma areia. Para você. Pensou que você fosse um homem branco, hein? Vamos, tente novamente. Artyom só poderia morrer inutilmente aqui. Nada mais poderia ser feito. Ele deslizou um degrau para baixo, depois outro. Ele puxou Oleg atrás dele. Oleg estava respirando arduamente tentando não sangrar muito, mas estava ficando cada vez mais pálido. Ouça aqui, amigo, você nem pensa nisso, certo? Como saímos deste seu lugar? Tem que haver algo no Tsvitnoy Boulevard. Deve haver algo lá, hein, vovô? Havia um bordel lá, lembrou Homer. Direito. Onde há um bordel, pode haver um médico. Bem, não pode? Vamos navegar por esse caminho. Sem essa. Não. Vá dormir aqui, seu bastardo. Eu vou te dar sono. Fique acordado. Mas eles não podiam navegar até o bordel. Nem Olezek. Nem ninguém. Não havia nada para navegar. As margens dos canais que corriam ao longo das bordas da plataforma estavam vazias. Inútil. Ele é um caso perdido. O corretor condenou Olezek letargicamente. Espere um momento, disse Artyom. Espere um momento. Eu quero morrer, confirmou Oleg. E meu ovo está quebrado. Estou doente e cansado de viver. Você fechou sua péssima armadilha. Apenas encontre uma maneira de remar para fora daqui. Artyom cutucou o corretor imóvel com o cano da arma. E você, mostre-me sua barriga. Naquele momento, uma pele suja, um buraco na pele, fluido fino. Saindo de dentro, tudo manchado de sujeira. Homer também deu uma olhada e encolheu os ombros. Se ele morreria ou não, só o Todo-Poderoso sabia. Ele morreria, provavelmente. Lioka agarrou o Cristo pendurado em seu pescoço como uma alça de liberação de paraquedas, levantou-se e partiu. Escorregando e deslizando, curvando-se, para buscar a salvação. Para procurar uma saída para este poço de lobos. De quem foi a culpa? Artyom tentou resolver isso. Foi culpa do homem com o ovo. Eu não atirei nele. Quando ele morrer, será sua própria culpa. A propósito, ele me prometeu o frango se chutasse-o balde, disse uma mulher atarracada com seios caídos e olhos inchados bem no ouvido de Artyom. Tínhamos muito em comum. Vá embora, Olezek implorou fracamente. Bruxa. Não peque em sua alma. Você não vai precisar do frango. Lá. Diga-lhes para me dar. Enquanto você ainda pode. Vá embora. Deixe-me pensar em Deus. Deixe a galinha comigo e depois pense. Ou melhor, me dê. Imediatamente. A galinha fechou os olhos sob a mão de Homer. Não poderia mais se importar menos. Como podemos sair daqui, tia? Artyom perguntou à mulher com o olho roxo. Por quê? Para onde você estaria indo, querida? E para quê? Afinal, as pessoas também moram aqui. Podemos manter o frango junto. Olezek aqui vai chutar o balde. E você? E eu vamos resolver alguma coisa. Ela piscou com o olho. Que ainda podia piscar. Não fui eu quem o matou, Artyom decidiu. Ei! Olá! Artyom ouviu algum tipo de canto. Veio de muito longe. Uma marcha. Ei! Lá! O quê? Tem alguém navegando. Navegando para fora do túnel. Lioka ficou olhando com espanto para o Jesus que havia trabalhado. Artyom pegou Olezek, que, à medida que secava, ficava cada vez mais leve, e eles correram lentamente para os trilhos do canal. E algo realmente apareceu lá. Uma jangada?
Uma jangada. Um farol brilhou, remos bateram, um coro discordante clamou com entusiasmo. Eles estavam remando na direção de Saviolovo, se indo direto para o Tsvetnoy Boulevard. Artyom saiu mancando para encontrar a luz, quase caindo no canal, junto com o homem ferido, para se afogar idiotamente no último momento. Pare! Ei! Pare! Os remos pararam de acariciar. Mas Artyom ainda não conseguia entender o que estava lá. Quem estava lá? Não atire! Não atire! Leve-nos! Para Tsvetnoy! Nós temos dinheiro! A jangada se aproximou um pouco mais. Eriçada de canos de armas. Com cerca de 5 homens armados. E, se agora ele podia ver isso, se havia espaço para mais alguns. Todos eles se reuniram na borda, Artyom com o moribundo, Homero com frango e Lioka com a mão. Eles foram inspecionados por turnos com um amplo feixe de luz. Não pareçam aberrações. Vamos levá-lo para um clipe. Suba em. Glória a... Artyom nem terminou de dizer isso, ele sentiu vontade de cantar. Com o coração sentindo como se seu próprio irmão tivesse sido perdoado, ele colocou Olesek na jangada, inafundável, amarrada com milhares de garrafas plásticas cheias de vazio. E caiu ao lado dele. Assista agora. Nem tente apagá-lo antes de Tsvetnoy, ele impressionou Olesek. Eu não vou a lugar nenhum, protestou Oleg. Por que se preocupar em ir a algum lugar? Não adianta. Não o leve embora. Não quebre o coração de uma mulher, a mulher com o olho roxo lamentou. Você nunca vai levá-lo a lugar nenhum, uma voz a apoiou de fora da selva. Não atormente o homem. Deixe-o aqui. Ele morava aqui. Ele vai desistir do fantasma aqui. Ora, você vai mastigá-lo antes que ele coaxe? Isso é um insulto. Não havia tempo para pechinchar, era hora de começar. A galinha. Deixe o frango. Que você fique cego dos 2 olhos. A estação Mendeleev navegou para o passado. À frente estava uma viagem ao longo de um cano de esgoto até o outro lado do mundo, de onde o farol da vida brilhava para eles. E para onde vocês estão indo, pessoal? O corretor perguntou aos remadores da jangada. Estamos navegando para o Quarto Reich, eles responderam. Como voluntários.